Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Novo Elm. Eu, Vanberto Rossi, estou aqui com vocês alguns minutinhos hoje para a gente trocar uma ideia sobre os mistérios da magia e da tecnologia, que é o tema de hoje. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de lembrar vocês, como sempre, não é? Então, deixa aquele likezinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Compartilha nas suas mídias sociais para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Bom, quando a gente fala em magia e tecnologia aqui no planeta Terra, parece que são duas coisas diametralmente opostas, não é? Mas e se eu te disser que não é bem assim? E se eu te disser que as duas são a mesma coisa? E no que eu vou me basear para dizer isso? Existiu um grande pensador do século XX chamado Arthur C. Clarke. Vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviu falar, dá uma pesquisadinha rápida aí na internet que você vai encontrar bastante informação sobre ele. Ele foi muito influente, principalmente na área da astronomia. E existem as famosas leis de Clarke. Eu vou trabalhar aqui com vocês hoje a terceira lei de Clarke. O que ele diz? Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Uai, mas não é vendida pra gente, transmitida pra gente a ideia de que magia e tecnologia são duas coisas opostas? De que a ciência ela trabalha com a razão e de que a magia trabalha com um poderzinho que fica soltando, rainho, né? Uma, no caso a magia, não estaria mais ligada à ficção e outra, no caso a tecnologia, não estaria mais ligado à realidade? Então, não necessariamente. Na verdade, magia e tecnologia são duas manifestações da mesma energia, que é a fonte criadora. Isto é, elas provêm do mesmo lugar. Qual que é a diferença entre elas, então? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Isso é o que nós chamamos de mistério. E mistério aqui pra gente que é humano é tudo aquilo que a gente não conhece, desconhecido, mas que a gente tem alguma ideia. Porque, querendo ou não, o mundo espiritual, a fonte criadora, se comunica com a gente, principalmente através de sinais, de símbolos. Por isso que a nossa mente simbólica, ela é muito poderosa. Nós temos uma capacidade muito grande de criar símbolos. Então, tanto a magia quanto a tecnologia vão trabalhar com a mesma coisa, símbolos, só que de formas diferentes. Então, cada uma tem os seus mistérios, tanto a magia quanto a tecnologia. As duas trabalham com símbolos. As duas têm um objetivo em comum, que aí talvez não seja exatamente o objetivo, né? É um objetivo em comum, que é o quê? Esclarecer. Mas esclarecer não apenas no sentido iluminista. É importante a gente resgatar um pouquinho o iluminismo, porque o que a gente chama hoje de tecnologia está muito atrelado à ciência. E isso se iniciou durante o processo do iluminismo no século XVIII. E aquele processo, ele se ligou de uma forma assim muito forte somente à ciência, numa tentativa de ruptura com o pensamento religioso, o pensamento mágico, o que na minha visão foi um erro. Mas também foi um erro a Igreja Católica, durante 1000 anos aqui no Ocidente, controlar, ser uma força muito poderosa de controle do pensamento e das ações das pessoas e ter transformado isso só numa ferramenta de manipulação. Então, o que foi o iluminismo foi o quê? Um transbordo de milhares de anos de perseguição, de mentiras que a Igreja Católica inventou para manter os seres humanos ocidentais sob uma rédea curta, ali, um controle, ter domínio sobre o destino das pessoas, né?
Ou seja, a ciência, então, ela está relacionada com esse caráter iluminista de conhecimento. E o que é o conhecimento? É você desvendar, desbravar. Mas, querendo ou não, a ciência que nós conhecemos, ela fez a opção da sua linguagem. Tanto a magia quanto a ciência ou a tecnologia possuem uma linguagem particular. Hoje em dia a gente fala em várias linguagens, mas existe uma linguagem, vamos colocar assim, raiz, matriz. No caso da tecnologia ou ciência, é o pensamento matemático. Isto é, as manifestações da tecnologia, todas elas que nós temos aqui, elas passam pelo crivo da razão matemática. Eu costumo até brincar com os meus alunos, eu digo para eles assim, olha, você pode pensar na ideia mais mirabolante que você tem. Se existe uma matemática, é possível. Se existe alguma maneira de você formular matematicamente o pensamento que você teve, é possível, dá para fazer. Então a matemática, ela se atrelou muito fortemente à noção de tecnologia que a gente tem hoje. E qual que é o mistério envolvido aí? A tecnologia é uma manifestação material da força criadora. Então, como a gente vive num mundo que ele é muito fortemente marcado pela matéria, e por matéria eu digo aquilo que é palpável, aquilo que a gente pode tocar, sentir, cheirar, ver, aquilo que a gente chama de sensível. É tudo aquilo que a gente pode, de alguma maneira, sentir com os nossos cinco sentidos. Isso foi, essa linguagem matemática, ela trouxe, assim, realizações maravilhosas. Mas eu acho que como consequência negativa dessas grandes realizações tecnológicas que a gente teve, a gente ficou preso demais à racionalidade. E aí, com isso, a magia, ela foi, com o passar do tempo, sendo assim relegada à ficção, relegada ao misticismo, a tudo aquilo que, portanto, deve ser evitado para um pensamento racional. Mas eu acho que chegou o momento, e este momento é o início da era de Aquário, de nós resgatarmos o pensamento mágico também. Então, não caia no erro de achar que uma é oposta à outra, magia é oposta à tecnologia. Não, elas são complementares. Bom, falei um pouco aqui para vocês sobre o pensamento tecnológico e o pensamento mágico. O pensamento mágico, ele não vai trabalhar exatamente com critérios racionais, lógicos, matemáticos. A linguagem da magia, ela é intuitiva. Ela trabalha com vibrações. Trabalha com conhecimento também, isso é muito interessante. Mas uma outra forma de conhecimento. Então, vamos colocar assim, uma diferença importante entre magia e tecnologia. A tecnologia, ela lida com os conhecimentos que estão fora da gente, ao redor. A busca em volta, em torno, em todos os elementos que estão disponíveis ao nosso uso, para a nossa utilização, é isso que a tecnologia vai fazer. Ela vai pegar esses elementos, elementos da natureza, elementos astronômicos, vai racionalizar isso e, se possível, criar dispositivos que possam ser aplicados para melhorar a nossa vida. A magia, ela já vai ter uma linguagem mais interior, introspectiva, portanto, intuitiva. Então a magia ela vem de dentro para fora. Primeiro você se conecta vibracionalmente consigo mesmo. Depois é que você parte para ao redor. E é claro, a magia ela utiliza os elementos que estão ao redor também. Mas antes disso, é preciso se criar uma conexão com esses elementos. É preciso se criar uma conexão, inclusive vibracional. Por isso que a gente fala de uma linguagem intuitiva. E a linguagem intuitiva, ela não é exatamente lógica como é a tecnologia, a linguagem matemática. Ela trabalha com símbolos, arquétipos. Então, um mago, diferentemente de um tecnólogo, de um cientista,
ele não tem a necessidade de racionalizar as coisas. Ele vai pelo sentir. Ele observa antes, ele faz uma leitura da vibração das coisas. A partir dessa leitura é que ele vai trabalhar. É que ele vai pegar os elementos, vai colocar esses elementos em ação, mas criando ali uma conexão vibracional e não ali criando um dispositivo. Claro que se você parar para pensar, os magos também trabalham com dispositivos, mas raramente esses dispositivos eles são dispositivos que você pega, palpáveis. Eles são dispositivos que estão num outro padrão de vibração que muitas vezes a gente não consegue ver com os nossos olhos materiais, com os nossos olhos corporais, vamos colocar assim, com o sentido da visão. Para você enxergar, você precisa sentir vibracionalmente aquilo que o mago está fazendo. Então isso é muito interessante. Então o mistério da magia, ele está relacionado com aquilo que a gente intui, como a gente se conecta com as vibrações. E tudo começa com a gente. Já a tecnologia ou ciência é o contrário, é o oposto, né? Então, essa conexão é criada também, mas primeiro é ao redor. Depois você internaliza e racionaliza e devolve para ao redor. Não é verdade? Mas na real, qual que é o sentido tanto da prática da magia quanto da prática científica? É melhorar, aprimorar, tornar as coisas mais fáceis, encontrar caminhos alternativos, se conectar com energias que estão aqui ao nosso redor o tempo todo. Agora há pouco eu falei de uma brincadeira que eu costumo fazer com os meus alunos, tem uma outra brincadeira que eu costumo fazer para dar uma bugada na mente deles, né? Você sabe que os jovens de hoje em dia, eles são assim muito ligados nas ondas Wi-Fi, mas eles não entendem muito como que isso funciona. Eu sempre digo para eles, gente, vocês sabem que nós humanos, nós não descobrimos as ondas de Wi-Fi. Aí eles já começam, né, já franze o senho assim, fica olhando para mim com aquela cara de interrogação, porque as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que a gente trabalha, que a gente usa para se comunicar via Wi-Fi, se conectar na internet, mandar mensagens, são as mesmas ondas do relâmpago, são as mesmas ondas de comunicação do rádio. O que a gente inventou, isso sim que a gente descobriu, foi um dispositivo que utiliza isso de uma forma diferente do rádio, da televisão, do relâmpago, criação de luz, etc. Mas o princípio é o mesmo, que é a manipulação dos elétrons, das ondas eletromagnéticas que estão aqui e que sempre estiveram aqui. E aí eu pergunto para eles, para finalizar esse raciocínio, o que mais está aqui e a gente não descobriu como usar ainda? E essa é a pergunta que eu gostaria de encerrar o vídeo de hoje, deixando aí para vocês. O que mais pode estar aqui ao nosso redor que a gente não descobriu? Mais ainda, o que será que está dentro de nós que nós não descobrimos ainda? Não é só ao redor, tem esse lance. Não basta você olhar para o universo físico material, você precisa ter um olhar introspectivo também. O que mais está dentro de você? O que mais está dentro de nós e a gente não aprendeu a lidar ainda? A gente sequer desconfia que está aqui. Pensa aí, deixa o seu comentário. Bem, a conversa de hoje é essa, é mais uma conversa reflexiva. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha nas suas mídias sociais para que a mensagem chegue às outras pessoas. Eu deixo aqui um grande beijo na sua mente e no seu coração. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez nesse vídeo, trocando essas ideias. E até o nosso próximo vídeo. Beijos. Tchau.